Artigo 22. A empresa disporá de código de conduta e integridade elaborado e divulgado na forma da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. Artigo 23. Nas reuniões dos órgãos colegiados anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Parágrafo único. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito, caso dele tenha ciência, devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Artigo 24. Os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis na forma da lei pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições. Artigo 25. A Embrapa, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, deverá assegurar aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. Parágrafo 1º. O benefício previsto neste artigo aplica-se no que couber e a critério do Conselho de Administração aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figuram no polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegado pelos administradores. Parágrafo 2º. O benefício previsto neste artigo somente poderá ser usufruído na hipótese de a consultoria jurídica não identificar em análise prévia a possibilidade de existir conflito de interesses e mediante a celebração de prévio compromisso formal do beneficiário de realizar o ressarcimento de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Se o beneficiário da defesa, em processos judiciais e administrativos, for condenado em decisão transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou deste estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir à empresa todas as despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Parágrafo 4º. A forma de defesa em processos judiciais e administrativos será definida pelo Conselho de Administração. Artigo 26. A empresa poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores e conselheiros fiscais, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração para cobertura das despesas processuais e honorárias, advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à empresa. Parágrafo único. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da empresa, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial, em ações propostas por terceiros de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. Artigo 27. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa e deve exercer suas atribuições
considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, e os deveres fiduciários de seus membros, em alinhamento ao disposto na Lei nº 13.303 de 2016. Artigo 28. O Conselho de Administração é composto de 8 membros, a saber: 1. 4 membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, dentre os quais 2 deles devem ser membros independentes na forma da legislação. 2. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 3. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 4. Um membro indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações. E 5. Um representante dos empregados nos moldes da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. O presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o presidente ser um dos membros indicados pelo Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária. Parágrafo 2º. Os membros da diretoria executiva da empresa não poderão compor o Conselho de Administração, podendo, no entanto, ser convocados por esse colegiado para reuniões sem direito a voto. Parágrafo 3º. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos, nos moldes do formulário padronizado. O representante dos empregados, de que trata o inciso 5 desse caput, não participará das reuniões, discussões e deliberações sobre assuntos que envolvem relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, matérias de previdência complementar e assistenciais, hipótese em que fica configurado conflito de interesse. Parágrafo 5º. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos, permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. Parágrafo 6º. No prazo definido no parágrafo anterior, serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos. Parágrafo 7º. Atingido o limite a que se referem os parágrafos 5º e 6º deste artigo, o retorno do membro do Conselho de Administração para a Embrapa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Parágrafo 8º. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. Parágrafo 9º. No caso de vacância do cargo de conselheiro de administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Caso ocorra a vacância da maioria dos cargos, será convocada a Assembleia Geral para proceder à nova eleição. Parágrafo 10. Para o Conselho de Administração proceder à nomeação de membros para o colegiado, na forma do parágrafo anterior, deverão ser verificados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração os mesmos requisitos de elegibilidade exigidos para a eleição em Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 11. A função de conselheiro de administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes. Parágrafo 12. O Conselho de Administração se reunirá com a presença da maioria dos seus membros.
ordinariamente uma vez a cada mês e extraordinariamente sempre que necessário. Parágrafo 13. O Conselho de Administração será convocado por seu presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Parágrafo 14. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela empresa e acatadas pelo colegiado. Parágrafo 15. As reuniões do Conselho de Administração devem, em regra, ser presenciais, admitindo-se excepcionalmente a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Parágrafo 16. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária. Parágrafo 17. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o presidente terá o voto de desempate, além do voto pessoal. Parágrafo 18. Em caso de decisão não unânime, a justificativa do voto divergente será registrada, a critério do respectivo membro, observado que se exime de responsabilidade o conselheiro dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião, ou não sendo possível, que dela dê ciência imediata e por escrito ao Conselho de Administração. Parágrafo 19. As atas do Conselho de Administração devem ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos divergentes e as abstenções de voto. Parágrafo 20. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Gostou do conteúdo? Curta esse vídeo e siga o canal para mais atualizações.